Oi, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre como eu me organizo no meu dia a dia. Eu pensei muito em falar sobre esse vídeo, porque a minha rotina é meio corrida. Então eu atualmente, hoje que eu tô gravando, minhas aulas da faculdade ainda não voltaram, mas em geral eu trabalho, 40 horas semanais, tenho um trabalho fixo, eu também faço faculdade à noite e aí também tem as outras coisas da vida, exercício físico, manter uma rotina, manter uma dieta ali razoavelmente boa. Então essas coisas fazem com que tudo se torne muito corrido e eu tenha que tentar me organizar o máximo possível para garantir que essas coisas vão ser feitas. Além disso também, a arrumação da casa, essas coisas todas também somos eu e minha namorada que fazemos. A gente não contrata ninguém para fazer esse tipo de serviço, então a gente precisa realmente se organizar bem para fazer algumas coisas que são inevitáveis. E para garantir que durante a semana, no momento em que tá tudo muito corrido, que eu tô indo lá, tô saindo do trabalho, já tô indo direto pra academia, tô saindo da academia, já tô praticamente indo direto pra faculdade, que nesses momentos eu não tenho que pensar muito sobre o que eu tenho que comer, sobre como é que eu vou fazer as coisas, sobre o que tá faltando na semana, porque não dá tempo, simplesmente não dá tempo. Então, a primeira coisa que eu queria dizer, eu não consigo fazer tudo. Acho que essa é a coisa mais importante de se dizer aqui. Em nenhum momento eu acho que eu dou conta de tudo, eu não consigo ser o melhor estudante que eu posso ser, eu não consigo ser o melhor dono de casa, o melhor namorado, porque tem muita coisa acontecendo nesse momento na minha vida. Eu tô entrando no segundo ano de faculdade, Antes de eu entrar pra faculdade de nutrição, minha vida era muito mais tranquila e eu conseguia lidar com outras coisas muito melhor. Hoje eu já não consigo ser 100% em nada, então a gente fica nessa de dar prioridade para uma coisa ou para outra em dado momento, e é assim que a vida é, Mas, infelizmente a gente não tem todo o tempo do mundo e a gente não vai conseguir ser o melhor em tudo o tempo todo. Isso é muito importante se colocar em mente para não criar essa ideia bizarra de que dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo o tempo todo e não dá para ser o melhor em tudo o tempo todo. A gente precisa ter foco em algumas coisas específicas. Então, desde que eu entrei na faculdade, eu coloquei aí na minha cabeça que o meu foco é a faculdade. Então eu tento fazer com que toda a minha rotina gire em torno de ser o melhor possível no meu curso, no desenvolvimento do meu curso, não só nas aulas, nas disciplinas daquele semestre, mas em ser um bom profissional no futuro. Organizo a maneira como eu preparo minha comida da semana, eu organizo a minha rotina de exercícios, eu organizo o tempo que eu tiro para algumas atividades, exatamente visando tudo isso facilitar a minha vida durante a semana para que eu possa estudar melhor, para que eu possa ter mais tempo para estudar e para que eu possa estar mais focado e tirar toda a minha atenção para isso. Então vamos lá, primeira coisa de tudo. Uma coisa que eu acho que é importante dizer sobre a organização é que a organização do meu dia a dia, ela não está pautada em vamos ver o que vai ter no dia. Eu tenho planejamentos maiores, então a minha organização do dia, ela se baseia em planejamentos maiores. Nem sempre eu consigo, mas em geral eu tenho ali algumas coisas que eu sei que eu quero para minha vida. Eu tento identificar o que eu preciso fazer para viabilizar que essas coisas aconteçam. Vou dar um exemplo, não meu necessariamente, mas só um exemplo para ilustrar. Eu vou financiar uma casa, então você precisa de um valor X de entrada e você precisa ter um valor Y para você pagar ali por mês. Então você vai precisar ter um trabalho que te dê esse valor Y, que você consiga tirar esse valor para pagar uma mensalidade de um financiamento, e você precisa acumular esse valor de entrada. Então, você pensa que você quer comprar a casa daqui 10 anos. Então, o que você precisa fazer nesses 10 anos para que você consiga esse montante? Então, tanto dinheiro para entrada quanto um trabalho, o que você precisa fazer no seu trabalho, de que forma você precisa se desenvolver, para você conseguir chegar naquele salário que você precisa para pagar um financiamento. E aí eu organizo a minha vida mais ou menos assim. Então eu tenho ali minhas coisas que eu quero fazer, e aí nesses 20, 30 anos para alcançar aquilo que eu pretendo alcançar, o que eu preciso fazer para conseguir chegar nesse lugar que eu quero chegar. E aí, identificando o que eu preciso fazer, eu começo a tentar puxar esse planejamento cada vez menor. Então eu penso ali as coisas que eu quero fazer, e aí eu vou diminuindo. Então em 20 anos eu quero isso, mas em 10 anos o que eu precisava alcançar para que daqui a 20 anos eu alcance aquela coisa. Mas aí em 5 anos, o que dá para fazer então para eu chegar naquele ponto dos 10 anos? E aí então eu vou afunilando até chegar no ano que a gente está. Então em 2025, o que eu preciso fazer
para alcançar aquilo que eu quero daqui 20, 30 anos. Eu sei que as coisas não são do jeito que a gente planeja o tempo todo. Não é isso. Eu não acho que você planejando e você fazendo aquilo que você está planejando, inevitavelmente você vai chegar naquele lugar que você quer. Não. Mas eu acho que quando a gente não tem direção nenhuma de para onde a gente quer ir, a gente também não chega em lugar nenhum. A gente não sabe que lugar a gente está buscando. Então eu acho que é importante ter essa direção para a gente poder pensar nos lugares que a gente quer chegar e não medir esforços para chegar nesses lugares. Se não acontecer, infelizmente não aconteceu, não tem o que fazer. E se desenvolvendo em muitas outras coisas no meio do caminho. Então é isso, eu quero ser um nutricionista bem sucedido, eu quero trabalhar em clínica? Quero. Pode ser que no meio do caminho outras coisas aconteçam, pode ser que eu vá para outra área, pode ser que eu nunca trabalhe como nutricionista, pode ser, mas eu estou hoje não medindo esforços para fazer com que isso aconteça. E eu sei que quando eu finalizar a faculdade, pelo menos um amontoado de conhecimento eu vou ter acumulado. Tudo vai depender do que eu vou fazer com isso e a sorte vai estar do meu lado em alguns momentos, né? Então, voltando ao assunto, eu organizei ali meu ano, beleza. Então, esse ano tem algumas coisas que eu quero fazer, eu tenho alguns objetivos. Um deles, inclusive, vou compartilhar com vocês, é conseguir publicar um vídeo por semana aqui no YouTube. Por hora eu estou conseguindo, já finalizamos aí o primeiro mês do ano com um vídeo todas as semanas. A minha ideia é ter um vídeo por semana aqui até o fim do ano. Isso é um objetivo muito claro para mim, muito específico e que eu sei que eu consigo fazer até o final do ano. Basta eu ir fazendo, basta eu ir me organizando para isso. E aí, organizado esse ano, com algumas coisas que eu quero fazer, eu começo a fazer planejamentos mensais. Então eu planejei ali meu mês de janeiro, então todos os compromissos que eu tinha, todas as atividades que eu gostaria de fazer, todas as coisas que eu queria que precisasse que acontecesse para que eu consiga chegar em certos pontos. Um deles, inclusive, eram os vídeos no YouTube. Então lá no início do mês eu já tinha planejado os temas, os prováveis temas de todos os vídeos do mês. Eu já tinha planejando o provável tema, eu já conseguia me organizar, porque, por exemplo, pro próximo mês, né, eu pretendo gravar um vídeo das minhas compras do mês. Então, tudo que eu compro de mercado, feira, empório, a gente faz várias compras diferentes aqui em relação à comida em casa. Para mostrar para vocês um pouco assim do quanto a gente gasta, eu e minha esposa, 2 pessoas, para se alimentar durante um mês, sendo veganos, né? Esse é um dos vídeos que eu quero fazer para fevereiro. Sabendo que eu quero fazer esse vídeo, eu já me organizo para que no dia que eu for fazer compra eu já vá gravar, guardar a notinha da compra, porque eu preciso mostrar o valor das coisas para vocês, entende? Então planejar é importante porque isso me ajuda a pensar nas coisas que eu vou precisar para executar aquilo que eu estou planejando. Eu planejei lá os vídeos do mês de janeiro, e aí durante o mês eu fui gravando, eu já gravei com antecedência algumas coisas que eu consegui, eu já fui escrevendo roteiros. E aí entra a parte do planejamento semanal. Eu tendo o que eu quero fazer no mês, eu vou todo fim de semana, todo sábado ou domingo, eu tiro um tempinho para planejar a minha semana. Então, quais são as prioridades daquela semana, o que eu quero fazer. Aí, depois que eu delimito isso, eu vou fazendo um planejamento dia a dia. Então, no domingo, eu planejo a minha segunda-feira. Na segunda-feira, dessas coisas que eu anotei ali que eu precisava fazer, então amanhã vai ser um dia mais tranquilo, eu acho que eu vou tentar fazer isso, isso e isso. Nem sempre eu consigo fazer tudo, mas ter isso planejado me dá uma ideia mais clara do que eu preciso fazer, de como eu vou fazer, de quando eu pretendo fazer, e também tira isso da minha cabeça. Então eu não tenho que ficar me preocupando de lembrar que eu tenho que ir no dentista quinta-feira. Eu já tenho anotado que na quinta-feira eu vou ao dentista, eu já tenho delimitado ali o horário. Na quinta-feira eu só dou uma olhadinha na minha agenda, no meu planejamento do dia, e eu já sei que eu preciso ir lá. Eu não preciso ficar pensando nisso. Mesma coisa as atividades. Então eu coloco lá que na semana eu quero terminar um livro X que eu tô lendo, eu preciso estudar esse assunto X, Y, Z, e eu preciso, sei lá, arrancar o matinho do quintal de casa. Aí então na segunda-feira eu falo, não, hoje o dia tá mais tranquilo, eu vou lá limpar o quintal de casa. E aí quando eu vou olhar para o meu planejamento, eu vejo que eu preciso fazer aquilo. Eu não preciso necessariamente ficar a semana inteira pensando, nossa, hoje eu precisava limpar o quintal de casa. Aí na terça-feira, aí não deu tempo. Aí na terça-feira eu tô de novo, nossa, não posso esquecer que eu tenho que limpar o quintal de casa. E aí você fica nessa e você perde muito tempo pensando nas coisas que você precisa fazer e não fazendo de fato. Então por isso que o planejamento é tão importante. Eu tô falando tudo isso porque eu acho que se você não fez essas coisas, eu acho que é um exercício muito interessante de se fazer.
Você pegar aí uma folha de papel, tentar visualizar um pouco mais o que você pretende da sua vida, as coisas que você pretende fazer. Não necessariamente você precisa pensar em profissão, não necessariamente você precisa pensar em grandes realizações. Mas imagina daqui 10 anos, o que você queria estar fazendo? No sentido assim de, você queria viver uma vida tranquila? Pô, eu queria trabalhar 6 horas por dia só para que eu pudesse ter mais tempo para passar com a minha esposa, para que eu pudesse ter mais tempo para garantir uma certa qualidade de vida ali para mim. Ah, não, eu queria daqui 10 anos morar numa cidade de interior, morar na roça. Queria morar na roça, nossa, queria muito morar no meio do mato, longe de gente. Queria viver uma vidinha tranquila. Tá, o que você precisa fazer para viabilizar essas coisas que você quer? Eu acho que isso é um exercício muito importante. Mas para além disso, o intuito desse vídeo, na verdade, é falar um pouco sobre a organização do dia a dia, né? Então, por exemplo, na minha rotina, tem algumas coisas que precisam acontecer em certos dias para que meu dia a dia seja tranquilo. Então, por exemplo, eu preciso fazer a comida da semana, porque eu faço comida para a semana toda em um único dia da semana. Deixo marmitas montadas, deixo tudo pronto, para que eu não precise pensar nisso durante a semana, para que eu só simplesmente abra a geladeira, pegue minha marmita, esquente e coma. Então, eu faço a comida todo domingo. E a limpeza da casa, a faxina da casa, aquela faxina um pouco mais pesada, de lavar banheiro e tal, no sábado. São duas coisas que, por exemplo, precisam acontecer. Por quê? Porque durante a semana eu não tenho tempo de limpar a casa desse jeito assim, que toma mais tempo. Eu não tenho tempo de cozinhar. Se eu tiver que cozinhar a minha comida pro almoço no dia anterior, ou mesmo no dia do almoço, eu não vou cozinhar. Eu nem almoço em casa, eu almoço fora de casa, eu almoço no trabalho. Minha janta, mesma coisa. Eu até janto em casa, mas se eu não tenho todas as coisas que demandam um pouco mais de preparo prontas, para eu só juntar tudo ali e colocar no prato, não vou jantar o que eu preciso jantar, porque eu chego cansado do trabalho, depois do trabalho eu vou pra academia, ou então eu vou correr, eu tô super cansado, eu tô querendo deitar e dormir, eu não vou. Ou eu vou dormir sem comer, ou eu vou pedir alguma coisa pronta, vou no mercado comprar alguma coisa meio pronta já e vou comer. Porque simplesmente eu sei que eu não vou ter disposição para fazer isso. Então, no domingo é o dia que eu tiro para fazer as comidas da semana e deixar todos os pré-preparos prontos. Eu mostrei isso para vocês no vídeo do que eu comi um dia. À noite eu faço ali preparo um grão-omelete na hora, mas as outras coisas que vão no meio desse grão-omelete já estão prontas. É só preparar o grão-omelete, coisa de 5, 10 minutinhos, e botar as coisas no meio e comer. Se torna mais simples. Então, hoje eu tenho uma noção muito bem delimitada da minha rotina. Mas o que eu sugeriria para você que está aí me assistindo, pega uma folha de papel assim, branco, e tenta anotar tudo que você faz na semana. Então, que horas geralmente se você tiver uma rotina... Mesmo que você talvez não trabalhe, caso você que esteja neste não trabalhe, ainda assim tem outras coisas que delimitam a nossa rotina. Então, por exemplo, pode ser que você estude. Então, por mais que você não tenha que acordar cedo para trabalhar, na época que eu fiz a minha primeira faculdade, no começo da faculdade eu não trabalhava. Então, eu estudava à noite, mas só. Então, eu sabia que no meu dia, a obrigação que eu tinha era estar 6 horas da tarde no ponto de ônibus para pegar ônibus e ir para outra cidade fazer faculdade. E eu chegava a tal horário em casa quando eu saía da faculdade, mas a viagem, tal horário eu chegava. Então pega essa folha e coloca ali todas as coisas que são fixas na sua rotina. Então sua faculdade, o horário que você geralmente vai para academia, mesmo que às vezes você não precise acordar necessariamente num certo horário, o horário que você geralmente acorda, o horário que você faz suas refeições, é importante você ter isso delimitado. Por quê? Porque quando você olhar para isso, você consegue ter uma noção das brechas que você tem. E eu não estou dizendo que você precisa garantir que todo momento do seu dia você esteja sendo produtivo. Muito pelo contrário. Eu não acho que isso resolve nada na vida. Na verdade, só gera um cansaço extremo na gente e não faz com que a gente consiga, de fato, fazer as coisas. Você se obrigar a estar o tempo todo atento a algo ou produzindo algo não significa que você está, de fato, sendo produtivo. Na verdade, o que você precisa é que na hora que você for fazer alguma coisa, você realmente se coloque disponível para fazer apenas aquela coisa. Então você vai estudar, você senta a bunda na cadeira, esconde o seu celular ou qualquer outra distração e estuda. Se vai ser meia hora de estudo, vai ser meia hora de estudo, mas vão ser 30 minutos que você vai estar 100% focado no estudo. Você não vai estar estudando 5 minutinhos, dando uma olhadinha no celular.
Estudando mais 10 minutinhos, nossa, uma notificação. Estudando mais 15 minutinhos, ai meu Deus, eu preciso ir ali fazer um negócio que eu tinha esquecido que eu tinha que fazer. É estar focado 100%. Então, a partir do momento que você entende o seu tempo, o tempo que já é tirado de você de alguma forma, porque você não tem escolha, então você precisa estar na faculdade tal horário, ou você precisa estar no trabalho, e lá no trabalho você não consegue, independente do motivo, você não consegue estudar no trabalho. Então então das 8 às 5 eu tô no trabalho e eu não consigo, meu horário de almoço eu não quero, eu tô muito cansado, e aí então o tempo que eu tenho para estudar seria ali 2 horinhas no dia entre uma coisa e outra. Beleza? Então, dessas 2 horinhas, tira 1 hora para estudar todos os dias. A organização é você entender o que acontece no seu dia e fazer coisas que vão facilitar a sua rotina de acontecer. Então, como eu disse, por exemplo, eu faço a comida da semana. Então, eu sei que durante a semana inteira eu não preciso me preocupar com a alimentação. Então, o tempo que eu gastaria cozinhando todo dia o meu almoço durante a noite, eu posso tirar para estudar um pouco. Ou eu posso tirar para passar um tempo com a minha namorada. Agora a gente tá de férias, a gente sempre assiste alguma coisa junto à noite, porque eu não tô indo pra faculdade, né? Então, são coisas que eu não consigo fazer se eu estiver preocupado em fazer a comida para outro dia, porque eu não me organizei e não fiz a comida da semana. Entende? Então, delimite aquilo que você faz na semana, de preferência. Se você tiver esse tempo, se você tiver essa disposição de fazer, eu acho que é um exercício muito legal. Rastreie o tempo que você gasta em tudo que você faz. Então, tira uma semaninha ali e toda atividade que você for fazer, tenta marcar ali o tempo que você faz essa atividade. Eu lembro que eu vi sobre esse exercício em um podcast do Amuri e da Vivi, ou Nossa. Eu vou deixar o linkado na descrição do vídeo, esse podcast que é muito bom, que eles fazem uma reflexão muito interessante a respeito do tempo que a gente tem, do tempo que a gente gasta nas coisas e do tempo que a gente quer ter. Tenta rastrear, então anota ali o tempo que você gasta. Você sentou para estudar? Quanto tempo você ficou estudando? Você tinha se programado para fazer uma certa coisa e você colocou ali na tua agenda que você ia demorar 1 hora para fazer. Foi realmente 1 hora que você demorou para fazer? Será que você não demorou meia hora? E aí você acabou bem antes e você nem precisava de ter esse tempo todo? Ou será que o negócio que era 1 hora, você demorou 2 horas, porque era muito mais difícil do que você tinha imaginado? Você subestimou demais o tempo que você ia gastar naquilo e você simplesmente gastou o dobro desse tempo e não percebeu? Então tenta rastrear um pouco isso para você entender as coisas que você faz e entender o tempo que você gasta nessas coisas, principalmente se você for uma pessoa que organiza o próprio tempo. Então, se você for um trabalhador autônomo ou se você estiver desempregado e tiver com tempo livre, faz esse rastreamento para você entender quanto de tempo você está perdendo. E, de novo, não estou dizendo perder tempo no sentido de você não estar sendo produtivo. Eu não acho que você querer assistir uma série de noite com a namorada, ou você querer tirar um dia, só para ficar lendo, dar um passeio na rua, dar uma caminhada. Isso não significa que você está perdendo o seu tempo. Pelo contrário, se são coisas que você realmente quer fazer, ótimo, perfeito. A questão é que muitas vezes a gente perde o nosso tempo no celular, porque a gente está muito entediado, a gente não quer fazer nada e aí a gente fica só ali rolando o feed do Instagram. A gente perde tempo fazendo algumas coisas demorarem muito mais do que elas deveriam. Então é isso, como eu disse, às vezes você precisa só estudar meia horinha, ler 10 páginas de um livro, estudar um assunto específico da disciplina que você está estudando. E aí esse assunto que você poderia tirar ali de letra em meia hora, de repente você demorou 2 horas porque você está toda hora se distraindo com outras coisas. Acho que o grande recado desse vídeo é: comece a olhar com mais carinho para o tempo que você tem e para a maneira como você usa esse tempo. Não é sobre trabalhar demais, não é sobre ser produtivo o tempo todo, não é sobre se cobrar demasiadamente. É sobre você olhar com carinho para o tempo que você tem, tentar ao máximo organizar esse tempo para que você tenha cada vez mais tempo para passar com as pessoas que você ama, para se dedicar às coisas que você quer se dedicar, para você alcançar os objetivos que você quer alcançar.
Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês tiverem algo para acrescentar, quiserem colocar aqui nos comentários, vamos continuar essa discussão. Vocês acham que eu endoidei, falei bobeira aqui? Me digam, não tem problema. Vamos conversar, vamos debater esse assunto. Não esqueçam, curtam o vídeo para me ajudar a fazer ele chegar mais longe e se inscrevam no canal para a gente fazer esse canal crescer cada vez mais esse ano. Tá bem? Tchau!